Bom, gente, já está aqui no estúdio comigo a minha querida Patrícia Alencar, advogada, especializada, na verdade, no direito do trabalho e também membro da APAC. Ela vai conversar com a gente sobre essa questão da nova lista de doenças, né, do trabalho, que inclui Covid-19, burnout e também câncer. A gente já começa logo, primeiro te desejando de novo um bom dia bem gostoso, com cheirinho de final de ano e com boas informações, né? Uma atualização bem Verdade, necessária. Então não fazia parte da lista o burnout, não fazia parte da lista o Covid-19 e alguns tipos de cânceres faziam parte, outros não. Não, exatamente. Bom dia ao pessoal de casa. Essa atualização foi bastante necessária, Vanusa, porque se a gente pega em consideração, nós tínhamos aí um rol de 182 patologias. E agora esse rol se amplificou para 347. E isso é muito importante porque o Brasil é um país onde a saúde do trabalhador é bastante em pauta na questão judicial, né? A gente tem os dados alarmantes, inclusive. Só nesse ano, em 2023, mais de 340 mil acidentes de trabalho foram ocasionados. Então, é muita coisa, porque isso a gente trata de saúde pública e a saúde, principalmente do trabalhador. E aí, a ministra da Saúde reconheceu que existiam já patologias que, inclusive na esfera judicial, a gente já conseguia confirmar que eram decorrentes de acidentes de trabalho ou que eram doenças ocupacionais causadas pelaquela função. E hoje, esse rol vem aí amplificado de forma taxativa. Doutora, por que o câncer, que já existe há tanto tempo, né? Porque o câncer já existe há muito tempo. E a gente sempre esperando pela cura de todos, né? É o desejo da gente. Por que alguns cânceres não eram incluídos? No caso, hoje, todos serão? Não, a questão não serão todos, mas uma maioria em si. Por exemplo, inclusive tem um caso até no escritório de um trabalhador que ele tem câncer de pele e ele decorreu tanto da exposição ao sol, como também de uma alergia que não foi mal tratado por conta de cimento. Ele é um trabalhador vinculado à área da construção civil, então ele é assistente, auxiliar de pedreiro, né, dessas construções. Então ele tinha uma alergia que não tratou e disso transformou-se em um câncer de pele. Então, mais importante, para mim, é o meu ponto de vista como advogada, não os cânceres, obviamente, mas as doenças mentais, né? A síndrome de burnout, a ansiedade, a depressão, isso são patologias muito importantes e que têm aumentado significativamente nos afastamentos por incapacidade. A gente também entrou para o rol os abusos de drogas, né? Por exemplo, aquele trabalhador que tem acesso à fabricação de cerveja, de bebida alcoólica, e ele pode sim se tornar uma pessoa alcoólatra, né? Então, essa patologia ela é confirmada com base nisso também. Tudo vai ser muito bem analisado e, se entendido, faz parte da lista, né? E aí, uma das coisas que me chama a atenção é a respeito do burnout, né? Como foi que o entendimento para se levar essa situação para a lista? É porque existiu uma frequência muito grande de pessoas passando por essa situação, perdendo empregos, se prejudicando, porque assim, o Covid, por exemplo, a pessoa está com Covid não é porque quer, não é porque deseja. E muitas vezes existe um afastamento necessário, porque ela não pode estar no mesmo ambiente que outras pessoas. Então, se ela pudesse, ela estaria trabalhando. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, a questão do burnout, como as outras síndromes de transtornos mentais, a pessoa está trabalhando em altos níveis de cobrança, naqueles ambientes onde a pressão psicológica é muito grande. Então, a gente tem que entender que o trabalhador, a saúde dele, tanto física quanto mental, é muito importante e isso também reflete na produção dele para aquela empresa. E o mais importante é que essas patologias elas podem ser agregadas tanto nos vínculos urbanos quanto nos vínculos rurais, né? Aquele trabalhador que está lá no meio rural, na plantação de soja, plantação de cana-de-açúcar, ele também tem os mesmos direitos de afastamento
de um segurado urbano. Doutora, já é claro que algumas doenças, algumas situações que muitas vezes não eram doenças e se tornaram doenças, por exemplo, problemas psicologicamente falando, eles agravam para outros tipos de doenças, Sim. né? Porque de repente você está muito bem, existem situações que você não consegue lidar. O corpo já não responde aos seus desejos, mas o organismo responde ao que acontece. E muitas vezes você não consegue se segurar. Às vezes você não consegue cuidar desses danos que, obviamente, você vai receber. Isso também é tudo muito analisado? Sim, inclusive a gente pode, se o trabalhador teve esse afastamento pelo INSS e a empresa caracterizou ele como auxílio-doença comum, que é diferente do auxílio-doença acidentário, ele pode ingressar com a ação contra o INSS pedindo a mudança desse vínculo, desse benefício, entendeu? E, inclusive, tanto na esfera processual trabalhista, ele pode colocar essa empresa, ajuizar um processo para que ela busque reparações de dano material, de dano moral, por falta de reparo psicológico, de reparo na questão de medicamentos. Enfim, não tem como deixar esse trabalhador mais desamparado. Hoje a lei ela busca proteger e essa ampliação do rol foi muito importante. Temos em vista aí, foi anexado ao rol a patologia de tentativa de suicídio, que é justamente decorrente disso que você falou, né? A pressão psicológica, a pessoa não consegue e, enfim, ela pode vir a ter um agravamento dessa situação. Quando isto acontece, no caso, a família fica. No caso, se a pessoa vier a cometer atos assim, e aí a família fica desamparada, né? A família pode entrar, assim, com uma reparação em nome daquele trabalhador, alegando aí a sucessão que ela possui. Porque diante de tantas, não é algo assim de qualquer jeito. É muito importante que vocês que estão em casa entendam que a lei, ela vem com essa nova lista de doenças do trabalho, que inclui o Covid, o burnout e também o câncer, mas não é situações que vão acontecer e que, não, eu já vou procurar meus direitos. Não é bem assim. É analisado para se chegar realmente a essa conclusão. E, obviamente, algo que o INSS não cobriria, passará a cobrir. Sim, exatamente. Quando o segurado, o trabalhador, se afasta, os 15 primeiros dias são pagos pela empresa. A partir do 16º dia, ele entra com afastamento, transferindo essa responsabilidade para o INSS. É importante que esse empregado ele tenha um laudo, né, e um atestado médico que incapacite ele para aquela função, para que na perícia médica do INSS ele seja realmente avaliado e confirmado se aquela incapacidade existe e se ela é decorrente daquela função ou se ele é um auxílio-doença comum. E essa lei, ela começa a funcionar a partir de agora? A partir de agora, ela entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação. Então, assim, as pessoas que se sentirem em situações desse tipo, é interessante que procurem um advogado para ter mais informações, para tirar as dúvidas e poder, então, estar a par do que está acontecendo, né? Sim, sim, com certeza, Vanusa. E os dados são muito graves, né? No Brasil, nos últimos anos, pelas estatísticas que a gente estava olhando, inclusive foi o que o próprio Ministério da Saúde divulgou, entre 2007 e 2022, foi um aumento de 52,9% só nos acidentes de trabalhos graves. O que são esses acidentes? Acidentes onde o trabalhador teve alguma amputação, alguma redução parcial ou total da sua capacidade laboral e, inclusive, aqueles em que o trabalhador veio a óbito. Agora sim, o que te chama a atenção, ainda relatando sobre esse assunto, é que é muito importante que se tenha essa visão e essa sensibilidade de incluir essas demais doenças na lista, porque muitas vezes situações como essas, adversas, podem ser causadas por vários motivos. Exatamente. Né? De repente, uma situação psicológica, de repente, um próprio câncer que a pessoa nem saiba que tem, né? Ou até mesmo qualquer outra situação. A gente sabe que existem doenças aí que
limitam demais as pessoas. Eu não sei como eles não colocaram também as doenças de chikungunya no meio da história, porque é uma das mais relatadas em dificuldade das pessoas irem trabalhar. Existem pessoas que passam mais de ano com dores frequentes e a gente sabe que existem alguns colaboradores que eles não conseguem de fato exercer algumas funções por causa das dores. Sim. E eu acredito que essa sensibilidade aos poucos vai acontecendo, porque a gente quer que as pessoas tenham saúde, que elas não venham sentir situações desse tipo dentro do local de trabalho, todo mundo precisa trabalhar. Exatamente. Mas é muito importante que tenha essa sensibilidade, esse olhar de que as pessoas precisam realmente estar bem, né? E que elas possam, de uma certa forma, não piorar a vida delas, né? Exatamente. Porque aí, nesse caso, a pessoa já pensa, meu Deus, vou ficar desempregado. E aí é importante frisar que a diferença desse auxílio-doença comum, como você falou do exemplo da chikungunya, ela pode ser um agravamento, uma sequela, mas se ele for para um auxílio-doença acidentário, né, ele tem estabilidade, ou seja, ele não pode ser demitido nos 12 meses que ele teve esse afastamento, né, do retorno. E aí ele não pode ser demitido sem justa causa. Né? Por justa causa, dependendo do caso analisado, seria possível. Tá certo. Quero agradecer pela sua presença, a gente ter falado sobre esse assunto tão interessante e falar sobre essa lista, que é uma lista que realmente aconteceu, inclui 165 novas patologias apontadas como responsável por danos à integridade física ou mental do trabalhador. Quem quiser entrar em contato com a doutora, tem o Instagram, né, doutora? Tem, muito obrigada. Tá aparecendo, vai aparecer aí na telinha. E eu queria só que a doutora reforçasse, porque sempre tem alguém que está assistindo, vendo, e tem outras que não estão ouvindo, mas estão só vendo. Né? É importante muito frisar a questão dessa incapacidade e que ela seja analisada de acordo com a função desse trabalhador. Verdade, doutora. Muito obrigada mesmo. E o Direitos e Deveres volta na próxima semana.